Fala, galerinha do Liceu, vamos para mais uma aula. Hoje aula de número 1 de internet. Então essa aula nós vamos falar sobre os princípios da internet, vamos começar a desenvolver toda essa história, o funcionamento da web e que nós tivemos aí no primeiro e no segundo bimestre basicamente o Calc, né? Trabalhando com a parte 1 do Calc, e agora a gente vai virar um pouco a chave e trabalhar com os fundamentos da internet, ok? Vocês vão ver que é bem tranquilo, mas vamos vendo o funcionamento dela, né? Então, esse aqui é o material feito pelo professor Leonardo Simonini, fiz algumas modificações desse material para o Colégio Liceu, né? Então, começamos a falar o que é a internet. É o maior espaço público na história da humanidade. Professor André Lemos. A internet é o mundo. E a internet é a resposta. Qual era a mesma pergunta? A gente viu que hoje tudo que a gente faz necessita da internet. Imagine um mundo sem internet. Hoje a gente não consegue mais imaginar esse cenário. Por quê? Porque a internet ela está em todos os equipamentos que transmitem informações, né? Palmes, celulares, laptops, smarts. Nós temos os ultrabooks, né? Então todos esses equipamentos são equipamentos que estão presentes no nosso dia a dia. Desde lá do interior do Maranhão, a Lan House, né, querendo botar meio francês, ou cyber café, né, só para mostrar que numa birosca tem lá internet. Né? Hoje em dia você vai lá, tem conexão à internet. Então, para mostrar que em qualquer parte do mundo nós encontramos a internet. Não vivemos mais sem internet. Aqui fazendo uma brincadeira, né? Do cara lá conectado direto, do cara inventando seu próprio computador, o cachorro usando o computador, né? Enfim. Então isso mostra que hoje, na verdade, nós temos a internet no celular. Então isso está mais agravado, né? Porque hoje tem pessoas que não saem do celular, né? Devido à quantidade de informações que tem na rede. E a internet no Brasil? Como é que isso começou, né? Então nós temos, isso aqui são fontes do IBGE, né? O último censo demográfico, e é o censo 2010, e teria o censo 2021, aí teve a pandemia, que normalmente eles fazem um ano após, né? Então, em 2011 fizeram o censo 2010 e o censo 2021, aí pandemia, não fizeram. Então, agora montando essas informações, mas nós tínhamos lá 240 milhões de habitantes, naquela época 91,3%, né, se a gente olhar de usuários conectados à rede, 5 horas por dia de conexão, todos esses números cresceram muito no Brasil, né, 61% de computadores em casa e 80% já afirmam ter trocado alguma mídia, né, ou seja, trocado algum evento pela internet, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, ou apenas um e-mail, ou algum blog, enfim, né, já ter trocado dados na internet, né? O maior tempo médio de navegação, 48 horas e 26 minutos, né? Essa navegação aqui é uma navegação semanal, né? Hoje isso mudou um pouco, nós temos hoje a China, nós temos os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos hoje já passou o Brasil, né? Mas o Brasil está entre os 5 maiores em tempos médios de navegação, o país mais sociável da internet. E como tudo começou, como funciona, como é feito um website, hospedagem e registro, downloads e uploads, web 2.0, todos esses conceitos são os conceitos utilizados dentro do meio de tecnologia ou dentro da internet, né? E muito mais, né? Então, tudo começou. A internet tem dono? Quem inventou a internet? Né? São perguntas que a gente faz. A internet nasceu praticamente sem querer? Será que foi isso que aconteceu? Então nós vamos olhando, né, o funcionamento, né, e nós temos lá a grande ARPANET, né, que foi o centro militar norte-americano, onde tinha toda a parte de inteligência, e lá começaram a conectar os computadores
militares e os centros de pesquisa, né? Com essa guerra espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, em 58, os Estados Unidos criaram o primeiro centro de comunicação entre máquinas. Naquela época, máquinas eles eram o tamanho de uma sala, eram computadores gigantes, né, que processavam hoje dados que um celular mais fraco que tem é mais rápido, né? Mas só para vocês entenderem que funcionou assim, né? Em 66, né, com esse medo de um ataque em onde as máquinas estavam centralizadas, criaram uma ARPANET que tinha como base manter as comunicações entre as bases militares americanas. Já na década de 70, essa guerra industrial diminuiu, guerra espacial diminuiu muito entre Estados Unidos e União Soviética, e começaram a ver que uma maneira de fazer com que a informação crescesse de maneira mais exponencial era conectar aos centros de pesquisa em seu país, no caso nos Estados Unidos, e daí os centros de pesquisas passaram a conectar com outros centros de pesquisas espalhados em outros países, né? E depois acesso doméstico a pesquisadores e alunos, e com isso gerou o primeiro conceito de rede comercial, e daí surgiu a primeira internet, né? Claro que tem muito mais informação, mas para a gente entender a base foi isso que começou, né? No Brasil, o primeiro link de conexão foi em 1988, que foi uma conexão da UFRJ junto com a LNCC, né, com o nosso Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis, né, ali no Quintandinha, e a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, a FAPESP. E daí começou a ideia de se ter internet. E o criador, né, o britânico Tim Berners-Lee, né, hoje coordenador do Centro de Pesquisa W3 School, da W3C, né, que é o consórcio Worldwide Consórcio, onde faz toda a padronização de todos os elementos de tecnologia de web, né? Quando a gente fala de HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, todas essas tecnologias web, né, coordenado por esse W3C, o consórcio W3C, né? Então esse físico que criou o primeiro navegador, e isso lá na década de 90, né? E aí o navegador que realmente entrou para uso, o Netscape Navigator, né, criado pelo Tim Berners-Lee, né, que era um programa que conseguia trabalhar com os hipertextos, que é o que é trabalhado até hoje, né, com as páginas HTML dentro do www, que é a nossa World Wide Web. E daí começou a crescer realmente a internet, aquele embrião que era mais trabalhado pelas universidades, pelos centros militares, começou a ter esse acesso à comunidade externa, né? No primeiro momento para professores e alunos, e depois começou a abrir isso para a área comercial. E daí teve o grande boom da internet, né? E a internet, por ser essa rede de comunicações, né, ele possui vários serviços que trabalham dentro dessa internet. Dentro desses serviços, o e-mail, né, a correspondência eletrônica, a transferência de arquivos, o FTP, nós temos o acesso remoto a máquinas no servidor, os acessos telnet, né, e a própria web, a própria navegação, né? E tudo isso ficou interligado entre os computadores de casa aos servidores, que conecta num servidor central que dispara isso para os outros países, e daí nós vamos navegando dentro dessa teia de comunicação. Então, a internet é essa grande teia que vai possibilitar o acesso à informação, seja ela informação via celulares, via satélite, seja ela através de laptops, via torre de transmissão, seja ele através de computadores pessoais, através de conexões a cabo ou conexões de fibra ótica, enfim. Todos esses meios funcionam para transmitir dados. E essa transmissão de dados requer um sincronismo, ou os protocolos, regras, que são idiomas e sinais universais que permitem aos dispositivos comunicar-se através da rede mundial. Então, a rede mundial, ela se comunica através de protocolos, né? Cada protocolo faz uma determinada
um determinado evento. Então, nós temos basicamente os serviços que a internet me possibilita. Agora, para poder trabalhar com os serviços, eu trabalho dentro de regras que são os nossos protocolos, né? Nós temos os protocolos de recebimento e envio de e-mail, o SMTP e o POP. Nós temos o protocolo que faz a transferência de arquivo, que é o protocolo FTP. Nós temos o protocolo de navegação, o HTTP. Por isso que todo site a gente vê http://www, que é a rede mundial, ponto o nome da empresa, ponto ramo de atividade, ponto a localização, BR Brasil, FR França, JP Japão, com, né, rodrigo.com, com de comércio, ponto edu de educação, ponto gov de governo, ponto mil de militar. Então, se tem rodrigo.mil.br, é um site Rodrigo Militar Brasileiro. Então, assim que é a estrutura, né, dentro de um arquivo de navegação. E todos dependem do HTTP. O UDP é o protocolo que transmite áudios e vídeos, então quando a gente está conversando através de um WhatsApp ou trabalhando dentro do Meeting para trabalho, na plataforma Plural, na plataforma Ava, não importa, quando é transmitido áudio e vídeo, é o protocolo UDP que é encarregado disso. E o TCP, que é o conjunto de protocolos, então dentro dele tem vários protocolos que vão editar várias regras de funcionamento. Então, isso é o que nós chamamos de protocolos dentro da internet, né? O TCP, eu tenho a parte de transmissão de dados, o IP de Internet Protocolo, que é o endereçamento, que é o que a gente vê lá, www.globo.com, www.liceu-são-josé-de-itaipava.com.br, né? E assim nós temos o endereço, né? Esses endereços trabalham, aí sim, as máquinas podem trabalhar em redes centralizadas ou distribuídas, né? Mas isso é a empresa que fornece a internet, né? O problema da rede centralizada é que se há uma perda de conexão entre dois servidores, as duas partes ficam isoladas, né? Numa rede distribuída, mesmo que haja perda de uma conexão, eu tenho outro caminho de conexão. Então, hoje, as empresas que distribuem internet trabalham dentro de uma rede mais distribuída, mas já teve épocas de se utilizar redes mais centralizadas, né? E, basicamente, o funcionamento da internet é, quando eu quero entrar num site, eu faço uma solicitação, essa informação ela é quebrada em partes, isso através do protocolo TCP/IP. Essas partes são enviadas de formas separadas até chegar ao destinatário. O destinatário, através do protocolo TCP, reagrupa essa informação e essa informação entra no computador para ser lido para o destinatário. Então, o remetente envia, o protocolo quebra. Essa quebra de pacotes é identificada, transmitida de forma separada e depois é reagrupada no destinatário. Isso é o que nós chamamos de quando a gente faz um tráfego de dados, envio de um arquivo, uma navegação, é feito todo esse processo de quebra e remonte de pacote. Ok, pessoal? Então, para a gente não estender, né? Aqui a gente dá uma parada nessa nossa primeira aula, falando um pouco da história da internet. Qual é a atividade que vocês vão fazer? Uma pesquisa sobre essa história da internet, sobre essas maneiras de navegação. Eu vou dar aqui um ESC, ó, vou minimizar, ó, slide 17, parei aqui no slide 17, então é mais esse conceito histórico de funcionamento da internet, fazem essa pesquisa, que aí na nossa próxima aula a gente dá andamento nessa parte ainda teórica da internet. Ok, pessoal? Então, ó, aquele abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.